Você provavelmente já teve medo de morrer de alguma forma, afogado, atacado ou até por doença. Mas se eu te dissesse que alguns dos nossos ancestrais morreram de formas tão absurdas que hoje simplesmente não poderiam mais acontecer, mas com outras espécies do gênero Homo, que viveram e desapareceram muito antes da gente. Ao longo de quase 3 milhões de anos, cerca de 14 espécies humanas caminharam pela Terra. Todas elas desapareceram, menos uma, nós. Mas sobreviver não significa que fomos melhores. Às vezes só tivemos mais sorte, porque quando você olha para a forma como alguns desses indivíduos morreram, fica claro que o mundo antigo não perdoava ninguém. O primeiro assassinato da história. Tudo começa há cerca de 430 mil anos, um crânio encontrado na Espanha pertencente ao Homo heidelbergensis. E à primeira vista parece normal, até você notar os dois buracos perfeitos no topo da cabeça. Os cientistas pensaram, queda, depois ataque de animal. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava algo crucial, os dois ferimentos eram praticamente idênticos, e isso só apontava para alguma coisa, outro humano. As marcas batiam com golpes de ferramentas de pedra, provavelmente machados. Esse indivíduo foi assassinado, e isso faz dele até hoje a vítima de homicídio mais antiga já registrada. Antes mesmo do Homo sapiens existir, a violência já fazia parte da nossa história, atacado por dois predadores. Agora imagina o seguinte cenário, você tem cerca de 1,20 m de altura, está sozinho em um pântano e de repente um crocodilo gigante te ataca. Não um crocodilo qualquer, um monstro de mais de 7 metros de comprimento. Foi exatamente isso que aconteceu com o H7, o Homo habilis. Ele teve a perna arrancada, mas isso não foi o fim. Enquanto tentava sobreviver, um segundo predador apareceu, um felino, provavelmente parecido com um leopardo. As marcas estão lá, ataque direito na parte de trás da cabeça, ou seja, ele não mordeu de uma forma rápida, ele foi caçado por dois predadores diferentes no mesmo momento. Morte por excesso de vitamina. Agora pensa numa morte completamente diferente, sem ataque, sem sangue, só dor constante. O fóssil KNM-ER 1808 Homo erectus mostra sinais de uma condição rara, hipervitaminose A. Sim, vitamina A. Em excesso ela pode se tornar tóxica. Os ossos dessa mulher mostraram deformações, sangramentos internos e crescimento anormal. E o pior, isso aconteceu por muito tempo. E a principal suspeita? Fígado de grandes predadores, que pode ter níveis absurdos dessa vitamina. Ela basicamente foi envenenada pela própria alimentação. O menino levado pelo céu. Agora, alguns dos casos mais perturbadores. O menino de Taung, um jovem Australopithecus que provavelmente morreu da forma que a gente quase nunca considera hoje, o ataque vindo do céu. O crânio dele tem perfurações nos olhos e marcas profundas no topo da cabeça, exatamente iguais às deixadas por águias modernas. Isso sugere algo brutal. Uma ave gigante agarrou a cabeça da criança, cravou suas garras e levou o corpo embora. E o mais estranho, só o crânio foi encontrado, o resto nunca apareceu. Morte em massa. Agora imagina uma espécie inteira sendo praticamente apagada. Os últimos Homo erectus de Java, cerca de 110 mil anos atrás, foram encontrados todos juntos, sem sinais de doença, sem sinais de luta, só corpos misturados. A explicação mais provável? Um evento catastrófico, talvez uma enchente ou pior, um fluxo vulcânico de lama, conhecido como lahar. Uma avalanche de destruição que pode percorrer mais de 100 mil quilômetros. Se isso for verdade, esses fósseis podem registrar o momento exato da extinção de uma espécie humana, devorado por hienas gigantes. Hoje, hienas são assustadoras, mas imagina a versão pré-histórica, do tamanho de um leão, as Pachicrocuta. No sítio do homem de Pequim, na China, mais de 60% dos ossos humanos têm marcas de mordida dessa criatura. Crânios destruídos, ossos esmagados, elas não só matavam, elas trituravam tudo. Naquele ambiente, o Homo erectus não era o topo da cadeia, ele era a presa. Uma morte ridícula. E pra terminar, um dos casos mais absurdos, o menino de Turkana, um Homo erectus jovem, sem ataque, sem predador. Ele morreu por causa de um problema nos dentes. Os molares cresceram errado, causando infecção, que evoluiu para septicemia. Hoje, isso seria resolvido com um dentista. Naquela época, sentença de morte. Quando alguém olha para essas histórias, fica claro que o mundo antigo era brutal. Não existia segurança, não existia medicina e muito menos segundas chances. E talvez a maior diferença entre nós e todas essas espécies que desapareceram não seja a inteligência, mas simplesmente o fato que nós sobrevivemos até aqui.